mas esse momento virtual permitiu que pudéssemos nos reencontrar. Eu sou psicóloga de formação, né? O vídeo do Algaci, pode gravar sim, Amélia. O Algaci, na hora que travou o vídeo, ia me apresentar, né? Não precisa me apresentar o currículo Lattes, mas só dizer que eu sou psicóloga, fiz o mestrado e doutorado em psicologia, lá na psicologia escolar da USP, com a professora Marilene Proença, né, que é uma referência nessa discussão sobre medicalização e fracasso escolar. Não tem sido o tema que eu estou estudando imediatamente, mas como professora de psicologia escolar e supervisora de estágio em psicologia escolar, é um tema que, obviamente, o tempo inteiro eu sou chamada a pensar, a refletir, pensar as ações nas escolas, né? Então é um tema que eu gosto muito de discutir, principalmente nesse momento de confinamento, né? Acho que a questão da medicalização traz uma reflexão importante, o momento do confinamento traz uma reflexão importante para a gente pensar, né? Agora todos estamos confinados, mas no cenário comum, né, no cenário normal, corriqueiro, muitas crianças já estão confinadas, né, no dia a dia das escolas, no dia a dia das suas casas, seus apartamentos, principalmente nas grandes cidades. E esse confinamento muitas vezes gera laudos dizendo que essas crianças são agitadas, têm problemas de aprendizagem, não se comportam, né? Então nesse cenário, o cenário que a gente está ajuda a gente a pensar o fenômeno do fracasso escolar e da medicalização. Então, eu vou organizar minha fala em dois momentos, né? Um momento que eu acho fundamental, que é de denúncia sobre o fracasso escolar e a medicalização. Daqui a pouco eu vou apresentar um pouco os números do aumento de Ritalina, que é um dos remédios que se usa para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH. Então, acho que é importante fazer essa denúncia. É impressionante o número de crianças que estão sendo medicadas, dopadas, né, amordaçadas quimicamente. É impressionante também o número de crianças que não acompanham aquilo que é esperado, né, em relação à idade série, né? Então, a gente precisa fazer sempre esse momento de denúncia. Mas eu entendo, né, que a gente não pode ficar só no momento de denúncia, né, denunciar o problema do fracasso escolar, denunciar a questão da medicalização, sem também fazer um segundo momento, que é um momento de proposição, né, que ferramentas teóricas nós temos, né, especialmente no campo da teoria histórico-cultural, para pensar a superação do fracasso escolar e para compreender as dificuldades de aprendizagem a partir da proposição de um ensino que promova o desenvolvimento, né, que o grupo de Uberlândia tem chamado de ensino desenvolvimental ou ensino desenvolvente, né, que ferramentas que nós temos para pensar um outro ensino que promova o desenvolvimento. Daqui a pouco eu começo os slides, mas quero fazer essa fala inicial, né. Historicamente, nós temos no Brasil uma parcela significativa de crianças que apresentam dificuldades em seu processo de escolarização, né? Se a gente for olhar até os anos 80, uma parcela enorme de crianças reprovava o primeiro ano ou o segundo ano, né? Os anos iniciais do fundamental, do que hoje é o Fundamental 1. E uma parcela enorme de crianças evade da escola, né? A evasão, embora ela tenha diminuído historicamente, ainda é um problema grave se a gente for olhar todo o ciclo do ensino básico, né? Então, a gente, olhando assim, por exemplo, a passagem do fundamental para o ensino médio, a gente vai ver que há uma perda de crianças que desaparecem aí no processo, ou porque desistiram de estudar, ou porque continuaram no ensino fundamental e não passaram para o ensino médio. E essa parcela significativa de crianças que apresentam dificuldades no processo de escolarização, comumente, né, uma parcela dessas crianças são chamadas de crianças com problemas de aprendizagem. E agora sim eu vou começar aqui os slides, deixa eu só iniciar aqui a apresentação. Só um minutinho que tenho que achar, que apresentar. Bom, acho que logo vai começar aí os slides. Eu vou deixar assim, se ficar muito pequeno, vocês me avisam, que assim eu consigo ir acompanhando o chat.
A Jennifer está falando que a transmissão está muito ruim, cortando muito as falas, não dá para entender o que é dito. Eu não sei como resolve isso. Algacir, você está entendendo? Para nós tá boa, de repente a internet dela tá bem boa. Aqui, por enquanto, tá tranquilo Jennifer, também. Tá, para mim não cortou também. Quando acontece isso comigo, eu saio e entro de novo, e daí, às vezes, volta a funcionar, tá? Mas vão me sinalizando pelo chat que eu estou acompanhando aqui. Bom, eu trouxe alguns dados, né? Esses dados que vocês estão vendo aí na tela, né, são de uma pesquisa feita em 2014, já faz 6 anos, mas é difícil a gente ter dados assim, de 2018, 2019, porque eles ainda não foram processados, né? Mas esse é um dos últimos dados aqui de uma pesquisa feita pela Unicef, essa é de 2018. 3,5 milhões de alunos de escolas públicas, municipais e estaduais no Brasil foram reprovados ou abandonaram os estudos, número que representa cerca de 7% das matrículas no país. O estudo aponta ainda que 1 em cada 5 estudantes brasileiros de escolas públicas tem 2 ou mais anos de atraso escolar, a chamada distorção idade-série. No ano passado, né, 2017, mais de 6,4 milhões de crianças e adolescentes estavam nessa situação. Depois eu posso mandar os slides para o Algacir e para a Amélia, para divulgar para vocês, mas é uma pesquisa feita pela Unicef a partir dos dados do censo educacional. Então, historicamente, a gente vê uma parcela significativa de crianças que ou reprova ou abandona a escola, ou tem uma defasagem idade-série. É importante dizer que essa defasagem idade-série atinge principalmente crianças negras e pobres, isso não é por acaso. E esses resultados, né, eles têm sido expressados nos baixos índices de aprendizagens revelados também pelas avaliações em larga escala, né, IDEB, SARESP, PISA, etc. Em termos de políticas públicas, a gente tem muita discussão sobre isso, principalmente focando a discussão sobre a qualidade da educação ofertada e sobre a formação docente, né, dos professores, que tanto a qualidade da educação, né, a infraestrutura escolar, as condições das escolas, a formação de professores, tudo isso seriam elementos geradores do fracasso escolar. Então, em termos acadêmicos, em termos de políticas públicas, a gente vê essas discussões mais macro, tentando entender de uma forma mais ampla como o fracasso escolar é produzido. Mas no interior da escola, né, quando a gente olha lá para o chão da escola, ainda prevalecem explicações ou tentativas de explicação que centralizam na criança e em sua família as causas para o fracasso escolar, né? Então, quando a gente vai para a escola, né, e eu vou bastante para a escola como supervisora de estágio em psicologia escolar, sempre tem, né, a professora querendo conversar, olha, aqui na minha sala tem alguns alunos que não aprendem, eles devem ter algum distúrbio de aprendizagem, olha a família desse garoto, dessa menina, como desestruturada, né? É uma família que não consegue acompanhar o ensino, e a gente vai ver daí várias explicações, que são explicações que vão centrar na criança e na família as causas da dificuldade de aprendizagem. Historicamente, né, a Maria Helena Pato, né, não posso deixar de falar sobre ela, né, a Maria Helena Pato, na sua tese de livre docência, que é o livro, né, virou o livro A Produção do Fracasso Escolar, História de Submissão e Rebeldia, né, um livro lá do final dos começo dos anos 90, ela já fez, né, contundentes críticas sobre as teorias da psicologia que colocavam na criança a culpa por suas dificuldades de escolarização, né, e ela faz uma discussão, né, que grande parte das teorias na psicologia, eu já vou falar quais são elas, transformam as dificuldades escolares em deficiências biopsicológicas individuais e centram nos alunos a responsabilidade sobre o fracasso na escola, contribuindo para uma intensa psicologização da educação. E a Marilena Pato, ela faz uma retrospectiva histórica de quais foram essas teorias que
que foram tentando explicar a produção do fracasso escolar. Então, a gente vê no começo do século XIX, por exemplo, as teorias raciais, já no final do século XX, a carência cultural, depois o modelo clínico, as teorias organicistas, teorias biológicas, todas essas explicações, né, eu não vou fazer o panorama dessas explicações, mas todas essas explicações, com maior ou menor grau de atualidade, continuam a circular nos discursos e práticas escolares. Então, é muito comum a gente escutar nas escolas, né, explicações assim, é o aluno que não está apto, ele é incapaz, ele não tem abstração, não tem determinado coeficiente de inteligência, vem de um ambiente pobre de estímulo, sua família é desestruturada, sua linguagem é pobre, né, culpabilizando a própria criança e sua família pelo fracasso escolar. Mas eu vou focar em uma dessas concepções equivocadas. Está difícil de ler os slides. Por enquanto, eu já vou abrir os slides, por enquanto eu só estou no primeiro slide, que mostra um pouco os dados sobre o fracasso escolar no Brasil, tá? Daqui a pouco eu já abro os slides melhor. Todas essas explicações, né, teorias raciais, carência cultural, modelo clínico, teorias organicistas, né, teorias biológicas ou inatistas, que procuram entender do ponto de vista biológico o que acontece com a criança, né, todas essas explicações, além de não explicarem nada, estão pautadas numa concepção ahistórica de homem, educação e sociedade. Tomam natural aquilo que é social, como social o que é político, como causa aquilo que é consequência, e vão coisificando os homens. É tão importante falar dessas concepções, né? A gente estava aqui na universidade numa discussão sobre se a gente faz as aulas no formato remoto para graduação ou não, como seria essa retomada, né? É uma discussão que todo mundo que está na universidade está vivendo, né? E num dos cursos que as aulas remotas não pararam, né? As aulas continuaram de forma remota, começou a ter um índice, um curso de graduação numa universidade estadual aqui em São Paulo, né? Na Unesp, onde eu trabalho. Um dos cursos começou a ter uma evasão grande de alunos, né? E um professor universitário falou assim, não, nós já estamos acostumados, é um professor da biologia, nós já estamos acostumados com essa seleção natural. Alguns alunos irão ficar e aprender, e alguns alunos naturalmente irão evadir, né? Como se fosse possível usar uma explicação advinda, né, do campo da biologia, da discussão sobre evolução, para pensar a situação dos nossos alunos, né, transferindo uma discussão da biologia para um campo muito complexo, né, que é a organização da aula, né, a Edna está colocando o darwinismo social, né, em pleno vigor no século XXI, no discurso de um professor universitário. Enfim, né, e eu vou focar numa dessas concepções equivocadas acerca das dificuldades de escolarização, que são as concepções biologizantes do fracasso escolar, que de alguma forma tentam encontrar explicações biológicas para o fracasso escolar. E o resultado dessas concepções biologizantes, né, o resultado mais evidente é a medicalização do fracasso escolar. E agora sim, eu vou para os slides aqui. Mas o que é medicalização? Vamos começar por essa discussão. Acho que agora eu vou abrir aqui, vai ficar mais fácil de enxergar, né? Entende-se por medicalização o processo que transforma artificialmente questões não médicas em problemas médicos. Aqui é importante a gente diferenciar o que é medicalização e o que é medicação. Medicação é um processo normal e importante, né, que significa encontrar remédios para os problemas que a gente tem enfrentado, né? Estamos nesse momento buscando arduamente encontrar tanto remédios para combater o Covid, como também vacinas e tudo mais. Não é disso que eu estou falando, né? Medicalização é a transformação de problemas não médicos em problemas médicos. E daí problemas de diferentes ordens são apresentados como doenças, transtornos, distúrbios que camoteiam as grandes questões políticas, sociais, culturais e afetivas que afligem a vida das pessoas. A gente tem visto, né, nos últimas 4 décadas, teoria de que as doenças mentais são causadas por desequilíbrios químicos no cérebro que podem ser corrigidas pelo uso do medicamento.
O Prozac e a depressão é o exemplo, acho que mais expressivo desse fenômeno, né? A gente mal entendeu o fenômeno da depressão, né? A gente vive numa sociedade que é uma sociedade da competição, da cobrança, da produtividade, né? Vários elementos aqui que geram a depressão, mas a depressão é explicada por uma descompensação da dopamina no cérebro, então bastaria tomar um remédio e esse remédio curaria a depressão, né? Então a gente viu muito fortemente nas últimas décadas essas teorias de que as doenças mentais são causadas por desequilíbrios químicos que podem ser corrigidos por uso do medicamento. Todos vocês, tenho certeza, têm familiares que em algum momento precisaram tomar remédios na ordem da psiquiatria e que foram diagnosticados com alguma dessas enfermidades aí, né? Transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, né? E outros transtornos aí, e provavelmente foi recomendado que tomassem medicamento para essas questões. Vou trazer alguns dados disso, no caso da aprendizagem escolar, né? Por exemplo, a Associação Brasileira de Dislexia, né? A gente diz que é uma epidemia de transtornos na população, né? A Associação Brasileira de Dislexia diz que entre 5% e 17% da população mundial é disléxica, né? É um número assustador, né? Nenhuma doença atinge 5% a 17% da população mundial, né? Nenhuma doença infecciosa grave atinge 5% a 17% da população. A ABDA, né, que é a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, coloca que 3% a 5% das crianças do mundo têm déficit de atenção. E o INDP, que é o Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento, né, é um instituto brasileiro, coloca que 10% das crianças apresentam algum tipo de problema mental, ou seja, 9 milhões de jovens e crianças apresentam algum tipo de problema mental. Eu estou trazendo esses dados, né, para a gente pensar como essa epidemia de transtornos na população, a medicalização da vida, ela não se refere só às questões escolares, né, a gente tem discutido a medicalização na saúde reprodutiva, a medicalização na saúde sexual, a medicalização em várias facetas da vida, em várias áreas da vida, né? No nosso caso aqui, eu vou discutir mais a medicalização da educação, e por isso eu trouxe dados da medicalização na educação, né? Déficit de atenção, dislexia, né? Dados mais referentes a crianças e adolescentes. Mas esses dados mostram como a gente vive uma epidemia de transtornos na população, né? A gente vai numa sala de aula, às vezes, né, se vocês fizerem esse levantamento um pouco mais de forma organizada, né, é comum numa única sala de aula ter 5, 6 crianças que tomam medicamento, principalmente medicamentos para déficit de atenção, para dislexia ou coisas do tipo. Outra coisa que eu tenho visto bastante é o déficit do processamento auditivo central, né? Que são mais os fonoaudiólogos que têm feito essa análise. Como se as crianças elas não estão aprendendo a ler e escrever, porque aquilo que elas escutam, e entre aquilo que elas escutam e o que elas compreendem, há um déficit no processamento auditivo, e isso explica uma parcela significativa de crianças que têm dificuldade do processo de alfabetização. É um outro... o déficit do processamento auditivo central, que é uma coisa mais atual, mais contemporânea, é um outro nome aí com que esses transtornos têm aparecido, né? Cada ano são criados novos transtornos, né? E eu fico bastante assustada com esse déficit do processamento auditivo central, porque não tem remédio esse, né? Então, está na medicalização, porque transforma um problema mais complexo, que é a alfabetização, e as políticas de alfabetização, e as condições da sala de aula, e as condições de vida das crianças, num problema neurológico. E é muito interessante, né, nos artigos sobre o déficit do processamento auditivo central, a estratégia que se utiliza, são fonoaudiólogos normalmente, é treinamento de alfabetização, né? O próprio treinamento de alfabetização quer dizer que não é um problema neurológico, se a criança pode ser ensinada, se a gente pode organizar o ensino de uma outra maneira, né?
Bom, enfim, então aqui alguns dados para a gente pensar. A medicalização, o processo da medicalização, ele está pautado num raciocínio clínico, um raciocínio médico, né, que eu vou descrever aqui nesse slide, que é mais ou menos assim, né? Se A é a causa de B, né? Se eu tenho um fator que causa B, né? Se causa uma doença, quando eu tenho essa doença, o transtorno quer dizer que só pode ser causado por A. Então, aqui vamos pensar isso no campo das doenças infecciosas, né? Se eu tenho um vírus que causa gripe, se eu tenho a gripe, quer dizer que foi causada por um vírus. No caso das doenças neurológicas, dos transtornos de aprendizagem, é mais ou menos assim. Se uma doença neurológica pode comprometer o domínio da linguagem escrita, né? Se a gente for pensar a dislexia, né? Há casos de dislexia que, de fato, o sujeito teve algum comprometimento neurológico, né? Que gera problemas no domínio da linguagem escrita, né? Então, será que a criança que não aprende a ler e escrever não teria uma doença neurológica? É muito interessante, né, que esse raciocínio não é suficiente nem para compreender as doenças infecto-contagiosas. Vamos olhar só para o cenário hoje, né? O fato de eu ter sintomas de gripe não significa que eu tenha Covid, né? Pode ser ou não. Pode ser H1N1, pode ser um vírus normal da gripe, pode ser uma coisa mais emocional, né, por conta da ansiedade do momento, ou seja, nem para doenças infecto-contagiosas esse raciocínio ele é suficiente, que dirá para questões mais complexas que envolvem aprendizagem, envolve desenvolvimento, né? Então aqui no último quadradinho, né, eu escrevi, não é possível explicar as patologias da alma, né, eu coloquei assim, apenas a partir de descompensações químicas ou a partir desse modelo clínico, que é um modelo predominante na medicina, né? Todo mundo que já foi no médico por uma questão específica, né? Eu gosto de dar o exemplo, né? Eu costumo ter dor no joelho. E todos os ortopedistas que eu fui, né, ou fisioterapeutas que eu fui, olharam só para o meu joelho, não olharam para minha postura, para o meu trabalho, para a forma como eu ando, não pediram para eu andar na sala, para ver como é o andar, não perguntaram se eu uso salto alto ou se eu não uso, ou seja, olharam só para o meu joelho, né? Isso na medicina é o raciocínio básico da medicina, mas que acaba sendo disseminado na discussão das questões da aprendizagem. Acho que a Amélia colocou aqui um comentário, né? Difícil pensarmos isso após a pandemia, onde muitas crianças terão defasagens em função de melhor acesso do que outras. Essa é uma questão que tem me preocupado muito. Eu acho que a pandemia vai aumentar ainda mais a desigualdade educacional que já existe, né? Assim, no lugar da desigualdade educacional, a gente vai ver um abismo educacional, porque a gente tem visto, assim, desde escolas para crianças, né, de alta renda, escolas para crianças ricas, que as crianças estão tendo aula normalmente, com várias tecnologias, né, com plataformas interessantes, acompanhamento individualizado das crianças, e outras situações que ou a criança só recebe um material para fazer em casa, sem ajuda, né? Aquelas folhinhas mimeografadas, não são mais mimeografadas, mas são xerox de atividades, ou, né, no caso do estado de São Paulo, que tem um aplicativo para as crianças baixarem, crianças e adolescentes baixarem, para poder ter acesso às aulas e às atividades, né? Apenas metade dos alunos da rede de São Paulo tinham acessado o aplicativo há uns 20 dias atrás. Não tenho o dado atual, mas há uns 20 dias atrás, apenas metade das crianças e adolescentes tinham acessado o aplicativo, né? Então, para a gente ver como essa desigualdade educacional vai ficar ainda mais abissal. Mas voltando aqui para a questão da medicalização e do raciocínio clínico, né? Então, esse raciocínio é o raciocínio predominante na medicina e é o raciocínio predominante também na explicação das dificuldades de aprendizagem. Se uma criança tem dificuldade e se algumas dificuldades são causadas por questões biológicas, logo essa dificuldade deve ter como origem uma dificuldade biológica.
E daí acho que a gente precisa fazer uma análise crítica do processo de medicalização, entender, né, os motivos políticos e econômicos da medicalização, né? Por que medicalizar? E aqui é o próximo slide, né? No nosso contexto, né, na sociedade do capital, a saúde também é uma mercadoria, então a saúde é vendida, né? As indústrias farmacêuticas são as indústrias que patrocinam as pesquisas sobre TDAH, sobre dislexia, né? Se a gente olhar o site tanto da BD, Associação Brasileira de Dislexia, como da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, lá em algum momento do site vai ter os patrocinadores, e os patrocinadores são grandes laboratórios farmacêuticos que estão interessados em fazer pesquisas sobre seus remédios, né? Pesquisas que tenham como retorno a produção de medicamentos, né? Medicamentos que sejam eficazes, né? Então, a gente vai ver o interesse dos laboratórios farmacêuticos. A gente sabe que os médicos recebem dinheiro para indicar os remédios, né, em todas as áreas, não só no campo da saúde mental. A gente tem uma compreensão muito equivocada, né, de que as terapias medicamentosas são mais rápidas e eficientes para o controle do comportamento, e a gente vê, né, o crescimento da neurociência, que por si só não é negativo, né, acho que a gente precisa fazer estudo no campo da neurociência, isso é fundamental, mas o crescimento da neurociência numa visão que é apenas biológica, né? A gente também tem na neurociência bastante contribuição do Luria, que é um dos autores da teoria histórico-cultural, e bastante discussão sobre a plasticidade cerebral, o papel do ambiente, do meio, né, no desenvolvimento cerebral, mas uma visão predominante de que são aspectos biológicos, neuroquímicos, né, que produzem as dificuldades de aprendizagem. Uma cultura de avaliação e de competição, em que a medicação vem como auxílio para um bom desempenho, né? E daí é muito interessante, né? Assim, vamos pensar o fenômeno da depressão, né? Um sujeito deprimido vai ter seu rendimento de trabalho diminuído, né? Na cultura de avaliação e de competição, isso não interessa. Então, a gente precisa medicar esse sujeito para que ele possa voltar a trabalhar, né? Para que né? Tem um autor que tem um texto bem bacana, chama Pelo Direito de Ser Triste, chama Di Loreto, né? Tá no Cielo, se vocês procurarem. É muito interessante, porque ele vai discutindo como a nossa sociedade, a questão da felicidade a qualquer preço, né, a qualquer custo, está o tempo inteiro nos marcando, né? Não posso estar depressivo, não posso ficar triste, não posso ter ansiedade, né? Esse cenário da pandemia, né, de novo, vai fazer aumentar muito a venda de medicamentos para ansiedade, para depressão, né? E eu brinco, né, com os meus alunos, que nesse momento de pandemia, quem não chorou, quem não ficou preocupado, quem não teve crise de ansiedade, aí sim eu ficaria preocupado, né? Porque não está impactado por um fenômeno mundial que a gente está vivendo, né? Então, às vezes, se confunde os sentimentos e tristezas da vida com adoecimento. Deixa eu ver que tem alguns comentários aqui no chat. A Edna colocou artigos de psiquiatras que defendem a Ritalina, e no final do texto, depois das referências aos conflitos de interesse em que os laboratórios aparecem como os patrocinadores daquele estudo, escancarado, né? E a Amélia colocou aqui um link. A Edna, que está aqui conosco, né? A gente deu aula juntas numa universidade particular em São Paulo, e a gente dava a disciplina Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem, era o nome da disciplina, né? Foi bem interessante dar essa disciplina, porque a gente era obrigada a falar dos problemas de aprendizagem. E eu lembro que a Edna, ela fez uma pesquisa nos artigos médicos, né, mostrando como cada um deles, no caso da dislexia, dizia que era uma parte do cérebro afetada, né? Então, ela fez essa busca, olha, tal artigo diz que é essa parte do cérebro, tal artigo diz que é essa, né? E nos artigos todos não tinha nenhuma clareza, né, do que está produzindo esses distúrbios. Se dizia que era uma produção genética, mas não conseguia se ter nenhuma comprovação de que esses distúrbios tinham uma origem genética, né? Enfim, várias questões aí para a gente pensar, né?
E daí um aspecto importante aí no processo da medicalização é a ausência do pensamento crítico da psicologia, né? Não só dos psicólogos, mas os conhecimentos da psicologia na formação de educadores, né? Que muitas vezes os conteúdos que se tem de psicologia na formação de educadores são conteúdos que vão fazer esse processo de também individualizar os fenômenos, né? É o sujeito que tem problema, é o sujeito que não aprende, né? Nos vários lugares que eu dei aula, sempre a gente encontra pessoas que estão fazendo esse estudo sistemático dos distúrbios em detrimento de entender o contexto da sala de aula, em detrimento de entender as políticas públicas, e assim por diante, né? A Carolina Fernandes está colocando aqui de um aluno dela na graduação, né? Que já tentou suicídio, né? A avó dele sofre do mesmo problema. Como nós, professores, podemos ajudar? A gente tem visto esse fenômeno mesmo do adoecimento psíquico no ensino superior, né? Tentativas de suicídio. Algumas universidades têm pensado programas para isso. O que a gente tem que fazer primeiro, colocar à disposição desses estudantes para conversar, discutir, pensar, e tem que pensar programas institucionais de acolhimento aos alunos, né? Às vezes a gente coloca muito isso como uma responsabilidade individual, né? Quem já teve aluno que surtou na sala de aula, eu já tive alunos que surtaram na sala de aula mesmo, começaram a gritar, já tive isso em mais de uma situação. É uma sensação horrível porque a gente acha, nossa, eu não fiz o que eu devia. Sim, a gente, né, tem uma responsabilidade nisso, mas a gente precisa pensar isso do ponto de vista institucional. A universidade é um lugar adoecedor para os alunos, muitas vezes, né? O que eu percebo nos alunos, assim, é falta de referências onde eles podem conversar, discutir, né? Então, a gente precisa criar espaços coletivos para que essas questões sejam pensadas coletivamente. A gente raramente discute isso como produção coletiva, né? A gente olha do ponto de vista individual. Claro que tem um aspecto individual da história da família e tal. Em alguns momentos, né, respondendo a pergunta da Magda, né? Não há momentos que a medicação seria fundamental? Obviamente que sim, né? Quando a gente discute medicalização, a gente não discute o abandono dos remédios, mas daqui a pouco eu vou mostrar os dados do uso da Ritalina, né? No Brasil, a gente teve um aumento de 775% no consumo da Ritalina em 10 anos. Né? Então, esse uso indiscriminado, esse indicar remédio de forma indiscriminada. Vou contar uma historinha rapidinha para a gente pensar isso, né? Claro, assim, uma pessoa que está com uma depressão grave, não consegue sair da cama, uma pessoa que está em surto psicótico, né? Está vendo coisa, falando com outra. Claro que o medicamento ele é fundamental, não se trata de ser contra o medicamento, mas a discussão que eu estou trazendo o processo que a gente faz de medicalizar a vida, de transformar problemas que são de ordem cultural, social, né, que obviamente vão ter uma implicação na vivência individual daquele sujeito, mas que podem ser pensados sem ser pela via médica, né? Tem uma cunhada minha que há uns anos atrás, né, estava desempregada, tinha acabado de ter nenê, saiu da casa da mãe e foi morar com o marido sozinho, o marido ficava o dia inteiro trabalhando fora, ela ficava sozinha com a filha recém-nascida, e ela começou a ter uns ataques de ansiedade, né? Pensa, né? Uma moça de 20 anos, com um bebê sozinha, desempregada, né? Uma série de questões. E em 5 minutos de conversa, o médico deu um ansiolítico para ela, assim, né? É disso que eu estou falando, assim. Por que não pensar estratégias, né? Quais são os grupos de apoio em que você tem, né? Pensando um papel um pouco do coletivo na organização da saúde, nesse sentido. Esse aluno que eu falei usa medicação permanente, inclusive a superdosagem foi uma forma que ele usou para se prejudicar, né? A gente precisa olhar com muito cuidado, assim, né, os casos individuais, mas sem perder de vista como há uma produção social do adoecimento. Enfim, várias questões. Esse é um tema que sempre nos provoca, porque inevitavelmente a gente vai ter situações específicas para pensar, para discutir na própria família, né? Bom,
E daí, no caso da educação, né, a biologização, medicalização da educação, ela se apresenta principalmente no aspecto de dificuldades escolares, né? Crianças que apresentam dificuldades escolares seriam portadoras de disfunções neurológicas. E as disfunções que a gente tem mais visto são TDAH, né, transtorno déficit de atenção com ou sem hiperatividade, o TOD, que é o transtorno opositor desafiante, ou positivo desafiador, eu sempre confundo o finalzinho, mas que é aquela criança que faz birra, que se nega, tem dificuldades com autoridade, né? A dislexia no campo da linguagem escrita e a descalculia no campo da matemática, e o déficit do processamento auditivo central, que é o que eu comentei agora há pouco, né? Aqui tem uma frase do livro da Cecília Moisés, da Maria Aparecida Moisés e Cecília Colares, né? A Maria Aparecida Moisés é uma médica da Unicamp e ela tem um trabalho bem interessante desde os anos 80, ela é psiquiátrica, né, professora da Unicamp, e desde os anos 80 ela tem feito uma discussão contrária à medicalização, né? Uma das pioneiras nessa discussão. E a Cecília Colares é psicóloga, também professora da Unicamp. Então, as duas citam assim, né? Nós vivemos a era dos transtornos, né? O menino maluquinho não existe mais, está rotulado e recebendo psicotrópico para TDAH. Mafalda está tratada e o seu transtorno opositor desafiante, o TOD, foi silenciado. Chaveco não vive nas nuvens, aterrissou desde que seu déficit de atenção foi identificado. Emília, tão verborrágica e impulsiva, está calada e quimicamente contida. Cebolinha está em treinamento na mesma cabine e nas mesmas tarefas usados para rotulá-lo como portador do distúrbio do processamento auditivo central. E assim está em treinamento profilático da dislexia, que terá com certeza quando ingressar na escola, né? Elas estão, inclusive, fazendo essa análise, né? Como a gente, às vezes, vai selando o destino das crianças antes mesmo de que elas entrem na escola, né? Cascão é objeto de grandes debates no comitê que está elaborando o DSM-5, com divergência se ele sofreria de TOCs, transtorno obsessivo compulsivo por sujeira, ou TFH, transtorno de fobia hídrica. É só uma brincadeira, né, que as autoras fizeram, para a gente pensar um pouco como a era dos transtornos, ela tem se expandido para todas as esferas da vida, né? Eu já vi análise assim, olha, o Menino Maluquinho, né, que é um livro importante, pelo menos da minha infância, o Ziraldo não sabia, mas ele já estava descrevendo uma pessoa com TDAH, né? E o Ziraldo, na verdade, ele está descrevendo uma criança que brinca, que é bagunceira, que sobe nas coisas, né? E que depois virou um adulto legal. É importante o final do livro do Menino Maluquinho. Tem alguns comentários aqui, né? Peraí. Edna, o problema também está nas formas de atendimento no SUS, né? Diagnósticos feitos em 5 minutos. É interessante que o Conselho de Psicologia, pelo menos o Conselho Regional de São Paulo, tem feito uma luta muito interessante sobre a medicalização no estado de São Paulo e conseguiu implementar na cidade de São Paulo um protocolo para os médicos receitarem, né, o metilfenidato, e eles só podem receitar depois de que fizeram todo um protocolo. Isso conseguiu diminuir um pouco o uso do metilfenidato na cidade de São Paulo. O Algacir, tenho percebido, por exemplo, algumas crianças jovens, em vista do uso excessivo de celular, telinhas, desenvolveram transtornos de ansiedade. E em um caso agravado, talvez seja necessária a medicação, mas em outros seria contornado ou resolvível melhorando o processo formativo da vida virtualizada para a vida coletiva. Eu tenho acompanhado crianças pequenas, Algacir, que têm problemas do desenvolvimento da linguagem, porque desde muito cedo estão nas telinhas, né? A criança pequena que está em processo de desenvolvimento da linguagem, ela precisa da fala do outro, ela precisa ver a gesticulação da boca para entender as palavras, né? A Pepa só fala assim, abrindo e fechando a boca, né? Ela não fala o A, o E, o B, né? Então, a gente tem visto, sim, crianças pequenas e em alguns casos bem graves, a criança é diagnosticada com autismo, né? Transtorno do espectro autista, que é outro transtorno que eu nem vou falar, porque ele é bem complexo e me parece que também a medicalização passa por esse transtorno.
que são crianças que têm dificuldade de interação, têm dificuldade da linguagem, mas eu acompanhei alguns casos, né, que isso é reorganizado, né, então a família é orientada para diminuir o tempo de celular, a família é orientada para fazer diálogos mais constantes com as crianças, a escola também é orientada para estimular a criança de outro jeito, e um dos casos que eu acompanhei foi bem interessante, em 3 meses depois, a criança não tinha mais aqueles traços que ela já estava quase sendo diagnosticada como autista, né? O problema da criança, ela ficava 8 horas por dia na televisão ou no celular, uma criança de 2 anos, né? É um absurdo para uma criança mais velha, que dirá para uma criança de 2 anos. Eu acho que esse fenômeno da internet, do excesso de salas, a gente ainda precisa estudar melhor, mas com certeza é um aspecto a ser pensado, sim, né? Outro fenômeno que tem me preocupado muito nas escolas que eu acompanho aqui é uma quantidade grande de crianças entre 11, 12 e 13 anos, são crianças pequenas ainda, né? Que se automutilam, fazem cortes, né? E na conversa com elas, né, elas relatam que elas se mutilam para poder lidar com a dor e muito pela influência dos colegas, né? Então tem youtubers que ensinam a se mutilarem, tem grupos no Facebook, né? Um fenômeno bem complexo aí que a gente vai precisar lidar com ele. E a Edna colocou um distúrbio, síndrome de Irlen, ou distúrbio do processamento visual. Esse eu ainda não conheço, é tão rápido, né, que a gente nem consegue acompanhar. De fato, Rosane, no Ursinho Puff tem uma análise, né, que cada um tem um distúrbio, né, como se cada um precisasse ser encaixado num desses distúrbios específicos. E a Lenice, né, aqui acho que eu já até respondi a questão da Lenice. Bom, mas voltando aqui para os slides, né, todos nós somos transformados em alguém que tem um distúrbio. Dependendo, né, na psicologia, dependendo de quem foi o professor que nos deu, né, quem é formado em psicólogo, quem foi o professor que nos deu psicopatologia, eu tive um professor, né, que ele ia além do DSM-4 na época, ainda não era o DSM-5. Para quem não é da psicologia, o DSM é um manual que descreve as características de cada um dos transtornos. E era muito interessante porque todos os transtornos a gente tem alguma característica, né? Ansiedade a gente vai ter alguma característica, depressão a gente vai ter alguma característica. E se você não faz a análise, né, como isso é produzido, né, só dá para chamar depressão se de fato tem um prejuízo em outras esferas da vida, né? Você vai acabar encontrando algum desses distúrbios. Né, no próximo slide aqui, né, o TDAH é o motivo de encaminhamento mais frequente ao centro de referência em diagnóstico infantil, e aqui um dado que eu já tinha falado, né, o consumo de Ritalina no Brasil cresceu, né, 775% em 10 anos, né, essa é uma informação de 2014, numa pesquisa que foi ampla, né, olhando os dados de consumo do metilfenidato. O metilfenidato é o princípio ativo que está na Ritalina, no Concerta, né, que são os medicamentos usados para o TDAH. Como psicóloga, eu sempre faço essa análise na sala de aula que eu acompanho, olhando os prontuários, ver quais são as crianças que usam medicamento. Professores ou alunos de licenciatura não costumam fazer isso, então nem sempre a gente tem acesso a esses dados, mas se vocês olharem esses dados, vocês vão ficar espantados com o número de crianças que usam medicamento nas salas de aula. Mas o que é TDAH, né? O DSM-4, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, diz que é um transtorno neurobiológico caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade aumentadas, defasadas em relação à idade cronológica da criança, que em função disso não consegue conter um comportamento inadequado nas mais diversas áreas de suas atividades, familiar, social e escolar, acarretando perdas significativas no seu desenvolvimento global. Tais características têm início precocemente, antes dos 7 anos de idade, devem ser persistentes por pelo menos 6 meses para configurar cronicidade e estar presente em mais de uma área de atividade da criança.
Tem o diagnóstico do TDAH, normalmente é um diagnóstico clínico, você vai lá no médico, no psiquiatra, conversa com o médico, com o psiquiatra, ele olha a criança, pergunta sobre coisas da escola, raramente se consulta o professor, a professora de sala de aula, raramente se vai na escola ver como que essa criança se comporta na escola, e um dos principais instrumentos para avaliar o TDAH é o SNAP-4. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar algumas questões do SNAP-4, mas é um questionário baseado em 18 questões que são respondidas a partir de opiniões sobre o comportamento da criança, adolescente ou do adulto. Não tem comprovação de que tais comportamentos de fato se relacionam com os transtornos apontados, e tampouco que sejam de caráter genético, né? Não dá para saber pelo SNAP-4 se esses comportamentos têm origem genética ou qual que é a origem do déficit de atenção. Vou mostrar alguma das questões para vocês olharem, né? Se vocês responderem aqui, vários de nós teremos déficit de atenção, né? Então, aqui, não consegue prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos ou tarefas, tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividade de lazer, parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele, né, principalmente quando você vai chamar para, no caso da família, né, para tomar banho, para escovar o dente, ou acabou o recreio, né, no caso da escola, não segue instruções até o fim, não termina deveres na escola, tem dificuldade para organizar tarefas, evita, não gosta ou se envolve contra a vontade em tarefas que exigem esforço mental prolongado, perde coisas necessárias para as atividades, distrai-se com estímulos externos, é esquecido em atividades do dia a dia. Vou mostrar todos e depois falo um pouquinho sobre eles, né? Mexe com as mãos ou com os pés, ou se remexe na cadeira, como eu estou fazendo agora, né? Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espera que fique sentado, corre de um lado para o outro, ou sobe demais nas coisas, em situações em que isso é inapropriado, né? Tem dificuldades em brincar ou envolver-se em atividade de lazer de forma calma, né? O que é brincar de forma calma, né? Meus filhos, que são bem tranquilos, não brincam de forma calma, eles sempre brincam agitadamente, né? Porque brincar é esse momento mesmo de energia, né? Nem sempre brincar é prazeroso para a criança, né? Às vezes ela está resolvendo na brincadeira uma situação que para ela é incômoda e ela quer seguir a regra na brincadeira, ou seja, né? Esse eu adoro, o 14. Não para ou frequentemente está a 1000 por hora. Que critério diagnóstico é esse, né? Está a 1000 por hora. Como eu defino se uma criança está a 1000 por hora ou se está a 100 por hora, né? Que critério diagnóstico é esse? Chega até a ser engraçado. Fala em excesso, responde as perguntas de forma precipitada, tem dificuldade de esperar sua vez, enfim, né? Interrompe. Esses são os critérios muito pouco precisos, que são respondidos com base na opinião das pessoas, né? A família e a professora às vezes dão essa opinião. Tem alguém que usou aqui tem 2 apresentações aqui. Sua tela ainda está visível para os outros, tá? Bom, só tô trazendo esses critérios para a gente pensar como são critérios imprecisos, pouco claros, não são critérios médicos, tá? São critérios com base na opinião e, né, há um aumento de crianças sendo diagnosticadas com TDAH, né? Acho que a Rebeca falou que tá pequenininha porque eu pus pequenininha mesmo, daqui a pouco eu aumento de novo, porque eu vou vendo vocês um pouquinho e vou vendo a tela um pouquinho, então vou aumentando e diminuindo. Eu acho que então aqui é o Snap 4. Fala, Algaci. Acho que após a apresentação da Natália, que subiu por cima da sua saiu da tela principal. Daí quem está vendo ou fixa a sua apresentação, de repente não sei se consegue reenviar. Tá, eu vou apresentar de novo aqui para ver como que fica. Vamos ver se aumentou agora. Mas eu já vou aumentar a tela de novo. Porque a Natália já tirou a apresentação dela. Então, só para a gente ver um pouco esse cenário, fazer a denúncia, né? Como eu disse, né, eu organizei minha fala primeiro a partir de um momento de denúncia do TDAH e da medicalização e fracasso escolar,
e um segundo momento para a gente pensar mais propositivamente, que é que eu vou entrar agora, né? Então, redimensionando a questão, né, do produto da aprendizagem ao processo da aprendizagem, né? Por isso que no início eu fiz a pergunta, né? Que ferramentas teóricas que nós temos para entender a questão das dificuldades de aprendizagem ou da medicalização de forma mais ampla, né? A partir da teoria histórico-cultural. Eu acho que um dos elementos importantes que a teoria histórico-cultural nos traz é entender os fenômenos psíquicos não como produto, mas como processo. E daí, me parece, né, que na teoria histórico-cultural há um projeto de psicologia, né, um projeto de constituição de uma teoria psicológica com base, né, epistemológica no materialismo histórico-dialético, que é uma proposta de compreender o psiquismo humano como psiquismo concreto, né? E o concreto é uma palavra importante aí, que é compreender, né, o caráter social e material dos fenômenos psíquicos, que essa é uma tese dos autores, né, Vygotsky, Leontiev, né? O próprio Luria, que vai fazer discussões bem importantes sobre a neuropsicologia, e esses autores fortemente vão discutir, né, que as características tipicamente humanas não são biológicas ou inatas, mas são produtos do desenvolvimento cultural do comportamento. E daí eu gosto muito dessa frase do Leontiev, que está no Homem e a Cultura, né, que ele vai dizer: o homem é um ser de natureza social, tudo que tem de humano nele provém de sua vida em sociedade, no seio da cultura criada pela humanidade, né? A gente precisa entender o caráter mediado do psiquismo humano para entender a produção das funções psicológicas superiores. Isso é bem importante, né? Inclusive para a gente pensar, né, fenômeno da nossa contemporaneidade, né? Quais são os adoecimentos psíquicos que têm crescido? Depressão, ansiedade, né, que são fruto de uma sociedade que é A fala da Flávia foi interrompida. Já vamos ver com ela o que ocorreu. Pessoal, não cliquem em apresentar agora, tá? Eu removi a Natália. A Mel, eu não estou lembrando o sobrenome dela, mas ela foi orientada. Oi, Amélia. Oi, professora Flávia. Deu certo aí a questão da tela? Deu, agora sim. Deu. Mas eu removi ela da sala. Acho e que agora aí, deu, né? Aí eu autorizo novamente. É só para não atrapalhar no seu slide. Pode continuar, professora. Já estamos enxergando a sua tela e a senhora. Tá bom. Obrigado, Amélia. Eu estava falando de uma tese defendida na Unesp de Botucatu, se não me engano, em 2018, pela Melissa Rodrigues, eu acho que é o nome dela. Mas ela foi orientada pela professora Sueli Terezinha Martins, de humor real, dos transtornos, né, de humor, depressão, bipolaridade e assim por diante. É bem bacana a tese dela para quem quer discutir. Ela fez isso num programa de saúde coletiva, saúde mental lá na Unesp de Botucatu, que é onde a Unesp tem o curso de medicina, né? Para pensar de forma mais propositiva, né, a questão da compreensão da aprendizagem, a gente precisa pensar, né, qual que é o objeto da teoria histórico-cultural, né, que são as funções psicológicas superiores como objeto central. E a professora Lígia Márcia Martins, né, professora aposentada do meu departamento, ela tem psíquico compreendendo o sistema psíquico como um sistema interfuncional. E dela vai fazer uma discussão, né, das principais funções psicológicas: sensação, percepção, atenção, memória, linguagem, pensamento, imaginação e o desenvolvimento psíquico. Mas para fazer essa análise da formação das funções, então das
funções psicológicas superiores, que está lá no Vygotsky, né? Quem começou a ler o Vygotsky, com certeza já se deparou com essa discussão, né? O Vygotsky vai em 2 vezes no decurso do desenvolvimento da criança. A primeira vez nas atividades coletivas, nas atividades sociais, ou seja, como função interpsíquicas entre as pessoas. A segunda, nas atividades individuais, como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, como funções intrapsíquicas. O Vygotsky, ele, grosso modo, né, de uma forma simples, ele tá discutindo que a função, que todas as, e depois individualmente, né, há um processo de internalização das funções psicológicas superiores, né, do social para o individual, na compreensão do desenvolvimento das funções, da sensação, da percepção, né, da memória, né, da atenção, da linguagem, e assim por diante. Então, todas as funções psicológicas superiores só podem ser compreendidas na sua historicidade, são produzidas na atividade, têm caráter mediado, ou seja, né, focando só na atenção, que é o caso da hiperatividade. Nossas crianças não nascem com atenção voluntária ou com as demais funções psicológicas superiores, né? Vamos pegar só o fenômeno da percepção, né? Uma criança de 2 anos que está aí andando pelo mundo, percebendo o mundo, né? De todas as maneiras. Quem tem criança pequena sabe, né? Que num pequeno... Na entrada na escola, né? Da entrada da escola até a sala de aula, essa criança, ela vai olhando várias coisas, né? Ela olha os colegas, ela para olhar um gatinho, né? O que nós adultos fazemos, né? Nós vamos organizando a percepção dessa criança, né? Olha, é bonito o gatinho, mas você tem que ir para a sala de aula agora. Olha lá, sua professora está te chamando, né? Ou seja, né, nós vamos mediando a formação da atenção, né? Uma criança pequena, ela está percebendo o mundo de uma forma, como totalidade, né? De uma forma genérica. E é o adulto, né? Seja a família, sejam os professores, que vão organizar essa sensação, a percepção, a memória, né? Ou seja, tudo isso é formado na relação com o outro, do social para o individual. Isso é muito importante, porque há crianças que são diagnosticadas com déficit de atenção, no momento ainda que a atenção não se formou como função psicológica superior. O pessoal lá da Universidade Estadual de Maringá, né, do grupo da Maril, da FAT, né, fizeram uma pesquisa em várias cidades do estado do Paraná, acho que é uma das maiores pesquisas sobre medicalização no estado. E eles encontraram crianças com 2 anos com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, 2 anos, como assim? Uma criança de 2 anos que presta atenção, né? E atenção de forma concentrada, já tomando Ritalina. Criança de 2 anos, né? No momento ainda que a atenção não se formou completamente como função psicológica superior, né? E o que é a atenção, então, para a gente definir um pouco o que é a atenção, né? A atenção é a capacidade humana de selecionar os estímulos mais importantes e ignorar os demais. Sem atenção, nenhuma atividade seria possível. É um requisito fundamental para o processamento e a manutenção da aprendizagem. A atenção vai se formando, a atenção voluntária, né? Claro que um animal ele também presta atenção, mas a atenção voluntária, que é tipicamente humana, ela vai se formando ao longo dos primeiros anos de vida, né? E continua se formando nos primeiros anos de vida escolar, né? A atenção, para a teoria histórico-cultural, tem sua origem fora da personalidade da criança, não é decorrência de um amadurecimento natural ou espontânea, é motivada pelo adulto que insere a criança em novas atividades e organiza seu comportamento. Eu gosto muito o exemplo da leitura, né? Quando a gente está lendo um livro para criança, eu tenho um filho de 4 anos e uma filha de 8. E a menina, né, obviamente já está lendo e prestando muita atenção nas letras, né? Mas quando eu estou contando a história para os dois, numa leitura, né, o pequeno
fica olhando, né, na ilustração do livro, a borboletinha que está ali no canto da página, que não tem nada a ver na história, né? E a maior já está prestando atenção na história. Mas o que a gente faz com o pequeno? Ah, é linda a sua borboleta, mas a história está falando disso, né? Olha essa imagem da história que tem a ver com o personagem principal, né? É o adulto que vai inserindo a criança e organizando as atividades nesse processo de controle voluntário da atenção. Isso é bem importante nesse momento da pandemia, né? Porque a gente tem exigido das nossas crianças capacidade de atenção, memorização, organização do seu comportamento de estudo, que ainda não foram formados, né? Não dá para pensar que o ensino remoto exige, né? Para a gente fazer educação à distância, a gente precisa já ter autonomia de estudo, que ainda não foi formada numa criança pequena. Só para colocar a lenha na fogueira, a gente pensar aí as propostas de ensino remoto, né? Então, nesse processo de controle voluntário da atenção, o adulto vai regulando a ação da criança por um mediador externo, atividade verbal. O adulto é um modelo de planejamento das ações para a criança, né? E todas as funções psicológicas e a atenção, elas vão ser desenvolvidas juntamente com a apropriação de instrumentos culturais. Tem uma pesquisa bem bonita sobre a formação da atenção, do Marcelo Ubiali Ferracioli. Ele é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele defendeu o doutorado dele em 2018 também. E é bem interessante porque ele faz um experimento formativo numa sala de aula, mostrando como a atenção das crianças vai sendo desenvolvida ao longo do ano escolar, por meio, né, a partir da mediação do adulto, né, como vai aumentando o tempo de atenção das crianças, como o adulto tem esse papel de formar a atenção das crianças. E por isso, né, a gente tem que falar de educação da atenção, né? O ensino deve ser organizado de forma que a criança tenha certeza da conduta esperada em cada situação, por meio da explicação de regras claras que posteriormente serão internalizadas. Logo depois que a Marilena Pato fez o trabalho dela sobre fracasso escolar, a Denise Trento de Souza, da Faculdade de Educação da USP, fez uma pesquisa bonita sobre sucesso escolar. E pegou vários professores, né, professores mais tradicionais, professores construtivistas, né, e pegou professores que tinham alto índice de alfabetização nas suas salas de aula. E uma das coisas que ela constata, que independente da forma de trabalho do professor, né, se era um professor mais tradicional, um professor mais inovador, uma das coisas que fazia o professor ter sucesso na sala de aula era explicar as regras, as crianças sabiam o que era esperado delas, tinha uma rotina de trabalho compreendida pela criança, então ela sabia que ela ia fazer atividade de matemática, depois ela ia fazer de português, ela sabia quanto tempo ela ia ter para fazer cada um. O seu pertencimento ao coletivo, mas tem condições de assumir atitude de tomada, né, que é uma função psicológica superior importante também, né. Então, nesse processo de educação da atenção, há uma intervinculação muito importante entre processos afetivos e cognitivos, né. Nós, adultos, prestamos atenção naquilo que nos interessa, né? A gente tem mais facilidade ou menos facilidade de prestar atenção dependendo da vinculação afetiva que nós temos com o objeto da nossa atenção. Se isso acontece com o adulto, imagina com as crianças, né? Que ainda estão nesse processo de desenvolvimento do controle voluntário do seu comportamento, né? Então, é necessário estabelecer um vínculo que leve o aluno a dirigir a atenção ao objeto do conhecimento. O processo pedagógico é motivador quando faz sentido para o sujeito, como uma resposta à sua necessidade de compreender melhor a sua vida e a vida em sua sociedade. Nesse processo, né, de ter aulas em casa, na minha filha de 8 anos, eu tenho percebido isso, assim, né, ela faz aula online e depois a gente conversa um pouco sobre a aula. E as aulas que ela mais consegue prestar atenção, que ela consegue ficar inteira na aula como um todo, são as aulas, né? Que os objetos de conhecimento são objetos que dizem alguma coisa para ela, né? Então, principalmente
ciências biológicas, né, ciências da natureza, que é uma coisa que ela gosta, e quando a professora consegue fazer essa vinculação com o coletivo, né, trazer a participação de todos, fazer com que aquilo que ela está ensinando seja um objeto do coletivo e não um objeto individual. É muito interessante perceber isso de forma empírica, né, mas que de alguma maneira faz sentido para mim a partir das coisas que eu estou estudando, né. Deixa eu ver aqui, tem outros comentários aqui que faz tempo que eu não olho, né? Algumas pessoas agradecendo, né? Depois a Adriane falando, a Magna tem estudos muito bons sobre o sucesso escolar. Legal, Magda, eu vou olhar seus estudos também, investigando as escolas e alunos universitários. Com meus filhos, preciso muitas vezes sustentar a atenção, ser apoio externo, né? É isso mesmo, né? A Amélia também tem filhos pequenos, é esse processo de ir formando atenção junto com eles, né? Preste atenção nisso, não preste atenção naquilo, vamos organizar a rotina de estudo junto com a criança, né? E pensando assim, que algumas famílias já não têm, né, essa rotina de estudo estabelecida para si como um todo, né? Como é que elas vão ser esses mediadores nesse momento, né? Por isso que a escola é importante, né? Como elas vão ser os mediadores nesse momento para formar a atenção e o hábito de estudo para as crianças, né? Na escola, isso já está mais organizado, né? A escola tem estratégias para fazer isso de forma coletiva. E por isso que não dá para a gente defender, né, o ensino em casa, simplesmente, né? Isso é bastante complicado. E daí, o último slide, né, para dar uns minutinhos ainda para a gente conversar, né? Eu coloquei aqui alguns questionamentos para a gente pensar, né? Por que nossas crianças, então, andam tão desatentas, né? Daí eu trouxe mais perguntas do que respostas, né? Como diz o Vygotsky, as boas perguntas, às vezes, são melhor que as respostas, né? Será que nossas crianças são realmente desatentas ou são crianças desatendidas, né? O comentário da professora Amélia aqui é interessante, né? Como a gente faz esse processo de dirigir a atenção da criança, né? Eu lembro na minha pesquisa de doutorado, um garoto que era muito interessado na questão dos bichos, dos animais, mas ele não prestava atenção na aula de jeito nenhum, estava sempre no mundo da lua, né? Toda sala de aula tem um garotinho, uma garotinha no mundo da lua. E quando você conversava com ele estava pensando um monte de coisa interessante. Ele estava pensando na reprodução do cachorrinho dele, quando a cadelinha dele ia dar filhote. Ele estava pensando, como é que faz para os peixinhos beta se reproduzirem, né? Porque são peixes de briga, que ficam no aquário sozinhos. Como é que faz para reproduzir se eles estão sempre solitários no aquário? Ele tinha muitas questões, né? Mas essas questões nunca eram pensadas, né, no coletivo da sala. Outra questão, né, se a gente está falando que nossas crianças são desatentas, qual é o conceito de atenção utilizado para diagnosticar um déficit na atenção? Será que as crianças de hoje não conseguem prestar atenção ou estão sofrendo por excesso de atenção, né? Estão prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, e daí, como nós adultos, né, quem está assistindo hoje, né, a Charla, com certeza já parou para olhar no WhatsApp, com certeza já deu uma olhadinha no Facebook, ou parou para olhar um e-mail, né? A gente está sofrendo provavelmente muito mais um excesso de atenção do que a falta de atenção, né? Que tipo de atenção é valorizada e exigida em nossa sociedade? A gente ainda exige, né, uma criança parada, quieta, muitas horas seguidas, né? Como estamos educando a atenção? Como é a nossa própria atenção como adulto, né? E aqui eu trouxe algumas referências para a gente pensar. Trouxe 3 referências que eu citei diretamente aqui, mas eu fui falando outras, né? Eu vou colocar o nome da pesquisa do Marcelo aqui. Marcelo Ubbiali Ferracioli. Ele fez na Unesp de Araraquara, orientado pela professora Lígia Márcia Martins. Né, é uma pesquisa, ele defendeu agora, final de 2018. O trabalho dele está bem bonito, porque é uma pesquisa empírica na sala de aula, né? Professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Esses dias eu estava mudando o canal, procurando alguma coisa para assistir, e parei num
num programa da TV Futura sobre escolas inovadoras, né? Tem de tudo ali, né? Algumas escolas que desvalorizam o ensino, algumas escolas que são interessantes mesmo. Mas eu estava mostrando uma escola que é na Holanda, e que é muito interessante, que né, as crianças têm aula e tal, mas no dia anterior, elas planejam a rotina delas na escola junto com a família. Então, é uma escola, um tablet, né, de uso próprio, né, bem longe da nossa realidade. Mas o que me chamou a atenção na escola, né, que eu ouvi a criança no planejamento da rotina na sala de aula, né, no sentido de que ela seja sujeito na sua atividade de estudo. E você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo outro, mas sem colocar as crianças, né, e os adultos também, como autônomas no seu processo de aprendizagem. E daí, como a gente desenvolve, né, essas funções psicológicas superiores, a gente pouco exige que elas sejam desenvolvidas. Algumas questões aí para a gente pensar. Vou abrir aqui para a fala, mas ainda tem algumas questões aqui, né, a Amélia colocando, né, os professores pensarem em ferramentas de mediação no ensino remoto com enfoque no coletivo, né, tenho feito essa discussão aqui em Bauru, um pouco, né, nos sistemas de ensino que permitem isso, né, nas escolas públicas, o que eu tenho visto é muito mais, assim, um modelo pronto, né, então as crianças recebem as atividades, elas têm que cumprir, seja pelo aplicativo, seja pela aula na TV aberta, né, no caso de Bauru, ele só tem que baixar a atividade e fazer sozinho em casa. Daí essa interação não é nem permitida, né? Não tem um momento de interação, né? É muito precário mesmo. O Lucas colocando, né? Penso que a mercantilização está para nós um dos nexos que move a atividade humana. A indústria dos medicamentos é uma das maiores do mundo, com certeza, né? E um dos determinantes principais de como a sociedade se organiza. Ainda assim, há quem pense que ela apenas se ajusta para atender as demandas sociais e não as cria. É bem legal esse comentário, Lucas, porque, de fato, né, a gente vê a indústria farmacêutica produzindo demandas, né? Eu gosto de pensar o exemplo da AIDS, né? Porque a gente nem... até hoje, né, né, desde os anos 80, a gente está procurando a cura para a AIDS, a gente não encontrou, né? Porque é um vírus que se modifica, né? Tem várias pesquisas, hoje tem o coquetel, né? Mas em alguns transtornos que a gente tem muito menos tempo de estudo, já tem o medicamento. Antes de compreender como que o transtorno se comporta, se é que existe um transtorno, já existe um medicamento, né? Então, a indústria farmacêutica vai produzindo os medicamentos, me parece muito mais que os medicamentos produzem o adoecimento. Tem um jornalista norte-americano, o sobrenome dele é Whittaker, eu não vou lembrar a Era dos Transtornos, uma epidemia dos transtornos, é o nome do livro, é um trabalho jornalístico. Ele faz uma discussão bem interessante que nos países que há menos medicamentos para questões de saúde mental, os transtornos mentais ficam menos cronificados, né? Então, em países pobres, né, países da África, que, né, o sujeito tem uma depressão, mas ele não tem acesso ao medicamento, rapidamente o sujeito tem que lidar com isso e a depressão fica menos cronificada. Nos países que tem mais medicamento e o medicamento é usado de uma forma muito rápida, rapidamente esses adoecimentos ficam... o uso do medicamento fica cronificado e o adoecimento também, né? Transtorno bipolar, por exemplo, né? Eu tenho pessoas próximas da minha família que têm né, foram diagnosticadas como transtorno bipolar. É muito difícil tirar um medicamento, assim, porque a vida da pessoa ela fica organizada a partir do medicamento. Esse jornalista, o Whittaker, ele faz toda uma discussão sobre como a indústria do medicamento vai produzindo, né, essas demandas, né? De onde surge a necessidade de rotular que se torna base para o diagnóstico pedagógico e psicológico que induzem o medicamento, né? Seria forçar um sentido para a atividade de ensino, dizer que o estudante não aprende porque ele é isso ou é aquilo?
historicamente, né, nós temos necessidade de nomear as coisas, né? A gente precisa nomear. O Vygotsky já faz essa discussão, né, quando ele fala do pensamento, da linguagem. O nosso pensamento, né, que é um pensamento baseado no modelo clínico, a gente quer esse nome, né? Eu sou assim porque eu tenho depressão, porque eu tenho dislexia. O problema desse rótulo é que é um rótulo que aprisiona, e que não permite a compreensão das suas formas de aprendizagem, né? Eu tenho dislexia, logo eu não aprendo. E é muito interessante que a gente vê as próprias crianças reproduzindo esses rótulos. Eu não aprendo porque eu tenho TDAH, eu não aprendo porque eu tenho dislexia, né? Acho que é uma discussão importante para a gente pensar essa necessidade da nomeação, né? Bom, acho que são essas coisas que eu queria trazer, né? Um tema bem amplo, eu adoro falar. Enfim, fica aberto aí uns minutinhos para outras questões, né? Comentários. Tá bem, muito obrigado, Flávia. Se alguém tiver questões que não fez no chat, quiser abrir também, de repente, o microfone, enfim, está à disposição. Mas já sigo te agradecendo aí, Flávia, por esse momento, né, conosco, e por essas questões que você tem trazido, né, são questões extremamente importantes e pertinentes aí. Amélia, pode... Então, professora, muita gratidão pela sua excelente fala. Eu também trabalho com a disciplina de psicologia, sou psicóloga de formação, e criado um caminho bem parecido com o seu, na psicologia escolar, depois na psicologia histórico-cultural. Eu gostaria de voltar às questões que nós temos observado hoje com relação ao ensino remoto, que acho que também para nós, profissionais da área da educação e da psicologia, vão suscitar muitas pesquisas. Eu tenho acompanhado os meus filhos, como eu estou em trabalho em casa, durante o período de aula, principalmente da minha pequena do primeiro ano, eu faço a aula junto, preciso ficar junto, justamente por essa necessidade de organização dos tempos, dos materiais, que a professora, no contexto da sala de aula, está fazendo, né? Então, uma criança que está aprendendo até o número 30, quando a professora diz, abram na página 84 do livro, eu preciso estar ali fazendo a mediação da organização do espaço, da atividade, e também na organização, na manutenção do processo de atenção. Porque, obviamente, quando a professora cria situações de interação com mais individuais, ela se dispersa, não é? E aí, claro que não é uma crítica, porque os professores também estão tendo que aprender estes conhecimentos sobre a manutenção da atenção em situações não presenciais, precisam também fazer parte da formação dos professores. Mas o meu menino que mais me chama a atenção e que talvez reproduza o que acontece no ensino presencial é uma ausência de interação. Então, o que se mais ouve para os alunos, desliguem o microfone. E muitas vezes o aluno liga o microfone como uma estratégia de autoconsciência para ele conseguir voltar a atenção. Então, ele quer falar alguma coisa com o professor, ou por um processo de associação livre. Ele lembrou de algo que ele quer comentar, e que talvez o ajude à manutenção da atenção, quer dizer, seja um suporte externo, para ele continuar prestando atenção no professor, mas existe uma certa etiqueta da aula remota, do ensino remoto, que isso não é permitido. E outra coisa que me chama bastante atenção é que eles não permitem nem o chat, porque no chat o aluno faz o quê? Ele conversa com outro aluno sobre coisas que ele lembrou, não é? E que ele lembrou justamente pelo processo de associação livre de estar naquela situação. Então, ao contrário do que a senhora tentou fazer, de todo momento ler o que estava no chat, conversar conosco para manter a nossa atenção, quer dizer, para criar uma atividade coletiva, né? Aquilo que é do interesse individual passa a ser do interesse coletivo quando a senhora traz para dentro da conversa, faz relações com a teoria que está apresentando. No ensino remoto isso não pode ser feito, porque obviamente o professor está muito preocupado com a questão de vencer o conteúdo, de ter pouco tempo para vencer o conteúdo e principalmente de ter pais que estão demandando muito mais pelo conteúdo do que pela qualidade da interação.
né? E aí eu fico pensando que, infelizmente, isso deve se reproduzir, sim, no ensino presencial. Obviamente, eu não estou dentro da sala de aula dos meus filhos, né? Mas também é muito difícil o professor criar uma estratégia diferente da que ele já vinha adotando, né? E aí a gente vê essa radicalização das situações de aprendizagem, e aí, muitas vezes, eu, como mãe, o meu filho sente vontade de fazer cocô, toda a aula ele sente vontade de fazer cocô. Eu brinquei com ele, que quando voltar a aula, eu vou bater na escola e vou dizer, olha, eu vim aqui porque ele quer fazer cocô. Às 3 horas ele sempre faz cocô. Mas são as estratégias que ele está criando, porque ele já está de saco cheio, né? Então ele tem fome, ele quer fazer cocô. Lembra uma coisa, ele vem aqui me contar. Enfim, não é? Então a gente vê, assim, essa medicalização realmente acontecendo, e o que me preocupa é pós-pandemia, quando estes alunos vão ter muito mais dificuldade de estarem sentados, os meus, pelo menos, caminham assistindo a aula, não é? E aí eu acho que a gente vai ter muitos efeitos ainda pela frente com relação à pandemia. Era mais um comentário que a tua fala também me ajudou a pensar. Gratidão, assim, pela sua fala, professora, foi excelente. Legal, Amélia. Também tenho pensado muito isso aqui em casa, são as mesmas questões. A professora desliga o áudio, a professora desliga o chat para as crianças não terem essa interação. E é muito interessante como elas encontram forma de burlar isso, né? Quanto mais velhos, mais formas de burlar, né? Então, eles vão usar o WhatsApp ao mesmo tempo para poder discutir, né? E tudo mais. Mas na turma da minha filha, que é de 8 anos, tem um garoto que ele aprendeu, não sei muito bem como, riscar a tela da professora. Então, ele faz riscos na aula, ele põe fundos na aula, né? Eu fiquei morrendo de dar risada, assim, porque como essas formas de indisciplina, bem entre aspas, são muito criativas, né? Como os alunos vão encontrando essa forma de burlar. Claro que não se trata, em hipótese alguma, de culpabilizar os professores. Eu estou vendo os professores muito cansados, estressados, tendo que aprender a usar tecnologias que eles não dominavam, né? E a grande maioria tem feito o melhor mesmo que pode, né? Mas ainda com muita... Se já tinha dificuldade de pensar o ensino presencial, o que dirá o ensino remoto, né? Então, acho que assim, cabe a nós ir fazendo, né, esse movimento de discussão, né? Quais são os momentos de interação possíveis, no sentido que a escola, conteúdo pelo conteúdo, né? Claro que a gente não vai negar a importância do conteúdo. O conteúdo é fundamental e a gente defende arduamente que a escola seja uma escola com conteúdo. Mas qual conteúdo, com qual finalidade, né? Seria um momento de pensar outros projetos, outras reflexões, inclusive usando a tecnologia. Né? Minha filha, nesse momento de pandemia, aprendeu a fazer GIF, aprendeu a gravar vídeos, né? Aprendeu um monte de coisa que a escola simplesmente nem reconhece que essas coisas estão colocadas. Enfim, muitas questões aí para a gente pensar e teremos que cuidar do retorno às aulas de uma maneira muito sistemática. Vai ser inevitável, isso eu tenho assim, falado com a escola dos meus filhos semanalmente, teremos que repor conteúdos depois. As crianças elas não estão aprendendo conteúdos novos, ou se estão aprendendo de formas muito limitadas, né? O José Guilherme tem uma questão. Você quer falar, José Guilherme? Sim. Eu acho que facilita por conta da... Bom, primeiro, parabenizar aí a ti, o professor Almacir, nosso colega de João Pedrito, a professora Amélia, e colocar uma questão, duas questões para você fazer um breve comentário do tempo que resta. Primeiro, em relação à medicalização e os transtornos, né, as diversas síndromes que são caracterizadas, e uma ideia de padronização da normalidade. E segundo, ainda em relação a isso, a escola, ela como uma instituição educativa, foi pensada a partir de um determinado setor da sociedade. Né? Poderia dizer assim, de uma classe, eu vou usar aqui uma expressão que eu não gosto muito, né, mas que é mais comumente entendida, né, como a gente não tem tempo para aprofundar esse debate, uma classe média, seja média em relação ao consumo, seja média em relação cultural. Então, eu não estou falando aqui de uma estratificação de classe em relação à apropriação dos meios de produção.
né? Mas em relação à inserção no consumo, e a escola foi montada para esse grupo, né? E aí, pensando numa sociedade que é heterossexual, androcêntrica, branca, né? Então toda a escola foi pensada a partir disso, o modelo dela, educativo, os materiais didáticos, etc. E eu quero retomar, vinculando isso ao que você disse no início da tua fala, quando tu disseste que grande parte das pessoas que têm defasagem, séria idade, defasagem, entre aspas, de aprendizagem pelas medições das avaliações de larga escala, né? Seja pela Provinha Brasil, pela Prova Brasil, pelo IDEB, né? Que é outra forma, mas que também é uma avaliação de larga escala, seja pelo PISA, etc., são pessoas de classes populares, são pessoas negras, são pessoas indígenas, são pessoas camponesas, né? E aí eu fico pensando outra questão que tu comentaste também, da questão da hiperatividade. Tu pega uma criança, né? Eu gosto sempre de fazer essa comparação em sala de aula. Uma criança de periferia da cidade, né? Que está lá jogando bolinha de gude, jogando pelada, brincando de pique, brincando de polícia e ladrão, brincando de brigar, né? Ou uma criança camponesa que está o tempo todo acompanhando a família, tira o leite, planta isso, planta aquilo, etc. E uma criança urbana, né? E aí sem diferenciação e sem discriminação com as crianças. Mas uma criança urbana que já está ali sentada, assistindo um videogame, assistindo a televisão, etc. E chega na escola, a escola tem uma ideia de passar 2, 3, 4 horas sentadas. E eu fico pensando até que ponto, para uma criança que está o tempo todo em movimento, ficar 2, 3, 4 horas sentadas, isso não provoca dor física. Não estou nem falando de dor psicológica, não, estou falando de dor física mesmo. Dor na coluna, dor no joelho, conforme tu comentaste, né? E de outras dores. Então, eu gostaria de deixar essas questões. E também, uma última questão, né, que foge um pouco, mas que tem a ver, na tua avaliação, quais são os prejuízos do ensino remoto, né, para aprofundar as desigualdades educacionais que nós já presenciamos de forma tão contundente na nossa sociedade. Seriam essas questões, agradecer e parabenizar aí pelo trabalho. Obrigada, José Guilherme. Acho que a sua fala, na verdade, ela teria que ser o início da minha fala, né? Não podemos pensar o fracasso escolar sem discutir a origem da escola na nossa sociedade, sociedade capitalista, uma escola para pobres, uma escola para ricos, então acho que esse é ponto de partida. Os dados de fracasso escolar, fica muito evidente como a população pobre, a população negra, a população indígena, nem trouxe os dados da população indígena, mas entre a população indígena, por exemplo, os índices de fracasso escolar são muito maiores, de evasão ainda são muito maiores, né? Então, acho que discutir fracasso escolar e medicalização significa repensar a escola como um todo, pensar que escola é essa, para que ela serve, como ela é constituída, como a participação popular está ausente da escola, né? Inclusive no ensino remoto, né? As famílias não foram chamadas, de forma geral, para discutir quais são as possibilidades do ensino remoto nesse momento, né? Pensando que há famílias que continuaram trabalhando, há famílias que os pais estão trabalhando remotamente em casa, né? Então, a questão da participação da população na escola é um ponto central a ser discutido, é, né? Uma discussão que eu tenho feito aqui nos meus estudos, né? A questão da gestão democrática na escola, como é que a gente, de fato, pode construir uma escola que seja popular, né? Uma escola... Não estou falando uma escola que seja mais fácil para a classe trabalhadora, não é isso, pelo contrário, né? Uma escola que atenda aos anseios da classe trabalhadora. A medicalização, embora seja o mesmo processo, ela acontece muito diferente nas classes médias, como você disse, e entre os trabalhadores. Um aluno de classe média, ele vai também tomar o remédio, mas ele vai ter acesso ao psicólogo, ao fonoaudiólogo e assim por diante, né? Um aluno de classe trabalhadora, normalmente, ele só toma o remédio. Eu tenho conversado aqui no CAPS, né, que é infantil aqui de Bauru, às vezes a escola indica, por favor, coloque o horário do medicamento no horário da aula, para ele não me dar trabalho no horário da aula, né? Então, coisas bem específicas. No caso do ensino remoto,
as consequências, eu tenho ficado bastante preocupada com isso, porque vão ser consequências devastadoras, né? A gente tem visto, né, a classe média, principalmente os alunos de escola particular, continuando os estudos com uma certa regularidade e com condições, né, ambientais, de internet, condições de estudo razoavelmente adequadas, né? E outros alunos que precisam dividir um celular entre 5 pessoas da família, né? A gente tem visto reportagens sobre isso, alunos que sobem no telhado para pegar o sinal da rede. E assim, a grande dificuldade é que a gente não teve e não vai ter um posicionamento nacional unificado, né? O MEC foi ausente dessa discussão. A única portaria que o MEC emitiu logo no começo da pandemia foi da flexibilização do número de dias letivos, né? Mas sem dizer muito bem como fazer isso, é uma portaria do dia 1º de abril, ou seja, estávamos ainda no início da pandemia, e o documento que a gente tem é do parecer do Conselho Nacional da Educação, né, que é um parecer que diz como que as aulas remotas podem ser organizadas, né, e até um documento bem esmiuçado, né, fala de educação de jovens e adultos, educação quilombola, né, as várias formas de educação, mas que não se posicionou porque há uma concepção privatista de educação por trás, né, precisamos manter o calendário a qualquer custo, porque senão as escolas particulares vão falir, né? E o parecer do Conselho Nacional da Educação vai nessa direção. Acho que nós temos uma dificuldade enorme por essa falta de diretriz unificada, e não teremos essa diretriz, né? Até pouco tempo atrás o Enem ainda iria acontecer normalmente, né? Como pessoas na ponta na educação, a gente vai ter que depois fazer um trabalho muito sério de recuperação, de repensar a escola, de repensar a função da escola. É uma questão bem complexa, precisamos de muitas pessoas para pensar sobre isso, né? Acho que alguns grupos têm feito essa discussão, né, de pensar o pós, né, e começar a organizar nisso, em relação a isso, né? A Edna colocou, o ensino remoto será devastador para as crianças das classes menos favorecidas, já está sendo, né? Bom, hoje à tarde tem uma atividade de iniciativa do curso de Educação do Campo, né, com o professor Guilherme, Roberto Lerrer também, ex-reitor da Federal do Rio de Janeiro. O professor Roberto Lerrer recentemente escreveu um texto bem bacana para a gente pensar a educação no ensino superior, nesse momento de pandemia, que caberia ao ensino superior nesse momento. Eu não vou lembrar o lugar que ele publicou esse texto, mas ele faz uma discussão bem importante para a gente pensar isso nas universidades, né? Já que você estará à tarde com ele, né? A Unesp está fazendo atividade remota em quase todos os cursos, alguns cursos ainda não. Psicologia votou na semana passada pelo retorno às aulas, e essa semana nós teremos uma assembleia para pensar o como. Mas para você ter uma ideia, né, aqui na Faculdade de Ciências, que é onde eu estou, são 9 departamentos, só psicologia que não estava organizando atividades remotas. E era assim, né, o professor gravava a aula dele, por exemplo, de física, química, com os exercícios na lousa, explicava, e depois o aluno fazia lista de exercícios, né, e daí, assim, uma grande quantidade de alunos não acompanhando, mas com esse dizer, né, alguns alunos desistem mesmo, é normal, né, o problema de acesso à internet não é um problema da universidade, é um problema do aluno, sempre nesse movimento de individualizar o processo. E vamos ver, né, até a faculdade de medicina eu não sei, Botucatu eu não sei como que está, acho que parece que 70% dos cursos estão com atividades remotas, e alguns estão com atividades remotas, mas as atividades práticas não, né? Então tem várias modalidades. A Unesp é enorme, né? Ela está em 23 cidades ou 24 cidades, e com muitos cursos, muitas realidades. Então, regiões com baixa contaminação que provavelmente vão voltar às aulas mais cedo, outras regiões que não. Enfim, muito complexo para pensar. Mas é isso, me coloco à disposição para questionamentos depois, né? Às vezes surgem as perguntas depois que acaba a fala, né? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo e mandar questões. Agradeço muito, adorei ver aqui pessoas de vários lugares, várias pessoas aqui de coração, né, que fizeram parte do meu percurso de formação.
e alunos também meus agora, da graduação, tem 2 alunas aqui minhas que estão presentes, a Rebeca e a Camila. Se eu perdi alguma aqui, me desculpa, tem 54 pessoas, não consegui ler o nome de todos. Mas foi uma delícia estar com vocês nessa manhã. Nós que agradecemos, Flávia, imensamente. Você nos traz luzes, né, nesses tempos sombrios, em relação àquilo que a gente pode fazer também, né, para superar essas questões todas, em relação àquilo que você mesmo colocava, né, nós, cada vez mais, parece que estamos caminhando realmente para um abismo educacional, né, se antes existia desigualdade, agora a gente está rumo aí a um abismo, inclusive numa perspectiva dos profissionais, né, que serão formados a partir disso, né, porque, afinal de contas, uma formação precarizada, né, vai fazer com que a atuação profissional também seja precarizada. Isso falando apenas de questões profissionais, né, mas há muito mais no processo de formação, que é o processo de formação humana, né, de formação dos sujeitos, formação, enfim, apropriação da cultura de um modo geral, processos negacionistas, inclusive da ciência e de várias perspectivas da ciência. É uma preocupação muito grande. E você tem certamente dado uma contribuição imensa aqui para o Pampa Gaúcho, né, para os nossos colegas, nossos alunos. Tem vários alunos aqui do curso de Educação do Campo, enfim, da universidade, alunos, colegas, professores, técnicos, né, que trabalham muito com a gente aqui também. Então, agradecer você, agradecer aos colegas. Esperamos que em breve também possa estar presencialmente conosco, né? Com certeza. Talvez não iremos te convidar no inverno, né? Mas há coisas... Não tenho medo de frio, não. Mas há coisas legais também no inverno. Obrigadão, Flávio. Obrigado mesmo por sempre ter estado conosco e pelas contribuições que tem dado aí, né? Você tem sido uma das nossas referências aí de discussões também. Obrigada, Algacir. Ontem eu fui arrumar um guarda-roupa aqui e peguei meus casacos de frio para tomar sol, porque eu já não uso ele desde que eu mudei para Bauru. Faz 8 anos que eu estou aqui em Bauru. E me deu saudade de usar o casaco de frio. Falei, nossa, nunca mais usei esses casacos aí. Vamos providenciar, então, pós-pandemia, o uso desses casacos. Professora, vamos lhe agradecer, então. E outra aluna minha aqui, a Luísa também, né? Tenho 2 estagiárias minhas que estão aqui, a Luísa e a Rebeca, e acho que um desafio também vai ser pensar os estágios, né? Não sei como a gente faz estágio à distância, não sei se vai ser essa a proposta, né? Mas a questão da formação profissional que você aponta, Algacir, é bem importante. Obrigada a todos. Vamos agradecer, então, convidar todos para a charla da próxima segunda, nossa última charla, e no dia 30 de junho, às 17 horas, nós vamos ter uma charla especial, não mais especial do que todas que já tivemos, né, mas uma charla diferente, 17 horas, fora do nosso horário combinado, com o professor Davi Rodrigues, sobre a questão da inclusão e do ensino remoto, inclusão de alunos com deficiência e o ensino remoto. O professor Davi Rodrigues é uma das principais autoridades da área na Europa. E semana que vem, então, com a psicóloga Ana Pinho, que vai focar também nas questões dos transtornos específicos de aprendizagem, e escolhemos também a fala da professora Flávia primeiro, até para a gente poder contemporaneizar a fala da professora Ana Pinho, porque, obviamente, que existem crianças com transtornos específicos de aprendizagem e que precisam de respostas específicas nos seus processos de escolarização. Então, gratidão, professora, esperamos lhe ver, poder conversar com a senhora presencialmente, e vou pedir, então, licença a todos para poder fechar essa sala. Obrigada, tenha uma excelente semana. Obrigada, pessoal. Tchau a todos e todas.